Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve, curte, comente, compartilhe. Esteja conosco nas nossas atividades. Toda segunda-feira, 20 horas, o Evangelho no Lar em Família. Às 19h30, na terça-feira, Evangelho no Lar presencial. Às terças-feiras também, das 20h30, a nossa irradiação. Das 15 às 17 horas, todos os sábados, a nossa reforma íntima. Segue nosso endereço para aqueles que querem conhecer pessoalmente o SESB. Nosso telefone para contato, para dúvidas, e também siga o SESB no nosso Instagram. Essa é a nossa conta, nosso QR Code para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente na manutenção do nosso trabalho, na divulgação para que esse conteúdo chegue a mais corações. Vamos então fechar os nossos olhos para dar início ao nosso Evangelho no Lar. Querido Pai de amor e de bondade, querido Mestre, benfeitores responsáveis pelo Evangelho no Lar em Família, nossos benfeitores, agradecemos, Senhor, a grande oportunidade de realização do nosso Evangelho em nosso lar. Pedimos o amparo e o auxílio dos benfeitores para que consigamos compreender e entender a lição que será ora estudada, para que esse conhecimento seja utilizado para conseguirmos nos evoluir, nos auxiliar pelo conhecimento. Pedimos também pelos nossos irmãos que, de forma direta ou indiretamente, estão ligados à psicosfera dos lares que nos ouvem nesse instante, no mundo espiritual, para que também possam ser convidados a estarem conosco na realização desse Evangelho, para que também se utilize desse conhecimento em seu próprio benefício. Que assim seja. A nossa lição do livro Mestre de Amor, psicografia de Divaldo Franco, por Espírito Joana de Ângeles, hoje é a lição de número 32, que tem por título Prosseguirás. Examina os obstáculos que deparas na vilegiatura carnal. Trabalha servindo na luta em que te empenhas. Neles encontrarás convites à humildade, exercícios à perseverança, chamamento à fé. Compreenderás a necessidade de insistir no bem. Descobrirás tesouros de alegria em cada vitória alcançada e empreenderás planos de trabalho infatigável. Não te detenhas no serviço começado, considerando a facilidade que se enfloresceu nos teus braços, como êxito e acomodação ao repouso. O vento gasta a montanha, que lhe impede o caminho, lenta e insistentemente. Agiganta-se o carvalho, célula a célula. Levanta-se o monumento, pedra a pedra. O que não consigas agora, terás mais tarde, se insistires no empreendimento começado. Ensina o Evangelho que o servidor nunca deve desanimar, embora estando aparentemente vencido. E o apóstolo Paulo conclama aos que tenham os ossos desconjuntados a prosseguirem. Não te uniformizes com as indumentárias mentais dos vencidos, porquanto qual se dá contigo mesmo. Eles estão em viagem na terra e despertarão um dia, no paraíso da consciência livre, examinando então as oportunidades perdidas. Se alguém te fala que é loucura o esforço que empreendes, silencia e insiste no dever. Se a bolota dissesse que um dia se transformaria em carvalho gigante, ninguém acreditaria. Muito antes que o sábio Dalton concedesse a teoria corpuscular da matéria, essa era constituída de corpúsculos. Se a terra humilde e boa paralisasse o ministério santo de ajudar a semente ante o vaticínio dos pessimistas, o homem e os animais morreriam à míngua. E se o débil embrião fetal pudesse ouvir-te a respeito dos dias que o aguardam, não te intimidem assim as informações vulgares dos infelizes, que procuram sombrear o céu das tuas esperanças com nuvens pardas e cinzas no torvelinho das paixões em que se demoram. Prosseguirás
se insistires na consciência reta fazendo melhor. Se a morte interromper a tua tarefa, ainda assim prosseguirás indefinidamente nas trilhas da eternidade. Das esferas superiores, companheiros que te precederam na roupagem e que continuam vivos, vêm enxugar-te o pranto, consolando o teu coração, sustentando o teu espírito à hora da dificuldade, para que não desfaleças nos rudes embates, semeando a felicidade na tua senda, chorando e sorrindo contigo, confiantes e ansiosos, aguardando o momento de te abraçarem, após a tarefa começada, com os júbilos de que recebe, no lar, o familiar que retorna depois de rudes refregas. Insiste, dedicada ao bem, e prosseguirás ditoso depois de tudo. Nessa lição, Joana vem nos convidar para uma tarefa bastante difícil, que é a tarefa da não estagnação, a tarefa da não vitimização, de não apego às nossas quedas, de não apego às nossas imperfeições, de não apego àquilo que nos coloca para baixo. Mas pelo contrário, ela vem nos dizer assim: prossiga, independente do que te aconteça, prossiga, independente das situações difíceis da vida, prossiga, independente de que tudo aqui no mundo te pareça desfavorável, prossiga. E ela vai nos dizer que nós temos que examinar os obstáculos, examinar os obstáculos que deparamos na levigiatura carnal. Trabalha servindo na luta em que te empenhas. Então, que a gente olhe os obstáculos não para que nós vejamos neles um obstáculo que faça nos paralisar. Eles não são inalcançáveis, inatingíveis, insuperáveis. Pelo contrário, os obstáculos apenas estão nos dizendo que ali nós teremos que ultrapassar aquele limite, que ultrapassar aquele obstáculo. Ele nos impulsiona a querer superar. E ela diz que, examinando então esses obstáculos na tentativa de superação, nós temos que trabalhar, servindo na luta em que nós nos empenhamos. Neles, nos obstáculos, encontrarás convites à humildade, encontrarás exercício à perseverança, chamamentos à fé, compreenderás a necessidade de insistir no bem, descobrirás tesouros de alegria em cada vitória alcançada e empreenderás novos planos de trabalhos infadigáveis. Então, os obstáculos nada mais são do que, podemos dizer assim, ferramentas de aprimoração, mecanismos de aprimoramento interior, que nós nos devemos utilizar dessas oportunidades, destes obstáculos, porque eles, os obstáculos, as dificuldades, as dores, vão nos ensinar. Eles nos ensinam como superar a nós mesmos. E nessa nossa superação, nós então somos convidados à humildade, de ver as nossas limitações, o exercício na perseverança, de continuar perseverando, de testar nossa fé, então o chamamento à fé, compreenderá a necessidade de insistir no bem. O bem eu devo insistir, assim também como eu insisti no mal, nas minhas más tendências, nas minhas más inclinações, nas minhas paixões, nas minhas viciações, eu devo agora fazer o caminho inverso, insistir no bem, insistir na tentativa de me livrar de uma determinada paixão, insistir em me livrar de determinado vício,
insistir em livrar-me de determinado defeito. Então eu devo insistir no bem de mim mesmo, no meu autoaprimoramento e também no bem do nosso planeta de uma forma geral. Devo insistir no bem. E nessa minha insistência no bem, na minha perseverança, nos convites que a vida vai me fazendo, eu vou descobrir tesouros de alegria na vitória alcançada, nas pequenas vitórias, nas pequenas superações, nos problemas superados, nas dificuldades vencidas, nas batalhas em que eu me considero vitorioso, e aí essas vitórias vai me instigar, então, a novos empreendimentos, a novos planos de trabalho. E esse trabalho ele tem que ser infatigável. Mas não te detenhas no serviço começado. Não pare no serviço começado, considerando a facilidade que se enfloresceu nos teus braços como êxito de acomodação ao repouso. Nunca devemos nos acomodar e nos repousar. Seja quando nós estamos num momento bom na nossa vida, nós temos que sempre manter a vigilância e principalmente nos momentos de embate, onde a nossa vigilância, o nosso vigiar e orar, como Jesus bem nos ensinava, ele deve ser de forma mais enfática vivenciado por nós. Deve ser mais trazido realmente à nossa vida. O vento gasta a montanha que impede o caminho lenta e insistentemente. Ela vai nos mostrar aqui situações que aparentemente são difíceis de se superar na natureza, mas ela vai nos mostrar que pouco a pouco a natureza é a nossa grande escola e a gente vê que ela muito tem nos ensinar se a gente observar com um olhar bastante atento. Porque a montanha, ela parece ser algo gigantesco para se ultrapassar, para se superar. Mas aqui ela vai nos dizendo que o vento vai gastando a montanha. Então o vento passa, leva a poeira da montanha e aquela poeira vai sendo gasta aos poucos, vai sendo diminuída. Então, quando ela é gasta, lenta e insistentemente, ela vai diminuindo, lenta e insistentemente. O vento, então, à primeira vista, olha aquela montanha gigante e é um obstáculo intransponível, mas nada como o tempo vai mostrando que mesmo os monumentos intransponíveis, mesmo as situações difíceis e que a gente considera insuperável, intransponível na nossa vida, se nós analisarmos, elas serão superadas e serão transpostas. Nós conseguiremos superar os nossos efeitos, as situações que a gente considera mais difícil de superação. Com o tempo, tudo com o tempo se resolve. Agiganta-se o carvalho célula a célula. O carvalho, aquela árvore que fica gigante, enorme, ela vai crescendo célula a célula. Então, é célula a célula que ela vai se agigantando. Levanta-se o monumento pedra a pedra. As grandes construções na nossa vida, elas serão superadas degrau a degrau, pedra a pedra, célula a célula também, aprendizado e aprendizado, erro a erro.
superando, vencendo, caminhando mais um pouquinho, os nossos vícios serão vencidos, vício a vício, dificuldade a dificuldade, dor a dor. E aos poucos nós vamos caminhando. Às vezes situações que a gente acha muito complicada no momento de superar, nós vamos vendo que o tempo ele é o remédio magnífico para tudo, para todas as dores. Por pior que seja a dor, por mais difícil que seja a situação na vida, não existe, nada resiste ao tempo. Pode ser que nesse instante ela seja algo dificílimo, como a gente imagina assim, a humanidade é muito difícil de evoluir, mas vai evoluir. Agora a gente olha e fala assim, nossa, impossível de eu melhorar determinado defeito, impossível de eu superar determinado vício, impossível eu ver a humanidade e eu achar que ela um dia vai se tornar um planeta de regeneração. Realmente, se a gente vê com a nossa ótica pequena, ainda ilimitada, que somos nós, que enxergamos apenas o que a gente vê à frente, nós vamos achar muito difícil, insuperável, mas Deus, na sua gigante magnitude, não enxerga as coisas pela nossa perspectiva. E os benfeitores também não. Eles veem pela perspectiva do nosso potencial. Então, já dizia Jesus, brilhe a vossa luz, porque todos nós já somos constituídos de luz. Resplandeça na terra. A gente pode parecer que para nós determinada situação, uma dor, uma dificuldade financeira, um problema espiritual, um problema de saúde pode ser insuperável, a gente considera, mas nada como o tempo, que tudo se encadeia, tudo resolve, tudo cura, tudo sara e tudo se transforma. Inclusive a humanidade, sim, chegará um momento em que a humanidade se tornará boa e que o nosso planeta se tornará um planeta bom e que todos aqui que estão, por mais endurecidos que estejam, se tornarão espíritos bons. A velocidade que isso acontece, somos nós que determinamos, mas que isso é inevitável, isso será. Por isso que ela fala, prosseguir, não estagnar, não paralisar. Isso nós podemos paralisar, estagnar, mas nós não podemos retroceder. E nós estamos impulsionados ao progresso, ao prosseguir, ao evoluir. Mesmo quando nós nos encontramos estagnados em determinadas áreas, ainda assim estamos de alguma forma avançando. A dor também é um grande remédio impulsionador. O que não consigas agora, ela vai nos dizer para que a gente não se desanime, porque o que nós não conseguir agora, nós teremos a oportunidade mais tarde, se insistirmos no empreendimento começado. Desde que nós prossigamos, nós conseguiremos. Ensina o Evangelho que o servidor nunca deve examinar, embora estando aparentemente vencido, nunca deve desanimar, embora esteja aparentemente vencido. Nós devemos sempre prosseguir, apesar de aparentemente nós estarmos vencidos na vida. E a gente às vezes conhece pessoas com provas muito duras na vida e que algumas vezes perderam tudo, família, dinheiro, profissão e até a condição de saúde física. E se a pessoa tivesse se olhado na perspectiva que ela se encontrava naquele momento, ela poderia dizer assim, nossa, estou vencida. O mundo me venceu, as dificuldades me venceu.
Mas, no entanto, quando você vê que o tempo é o remédio consolador de tudo, e aí você vê aquela pessoa que se encontrava aparentemente vencida, se reerguendo pelo Evangelho, que ela se dispôs a ensinar e a trabalhar em prol do bem, você consegue enxergar o que Joana está nos dizendo. Que o Evangelho, ele é feito para os cristãos. Ele é feito para nos ensinar de que não há situações em que nós nos encontremos vencidos que nós não podemos nos superar, nos aprimorar. Quando, se eu não me engano, agora eu não me recordo exatamente, mas quando Paulo esteve preso, Paulo ou Pedro, agora eu não me recordo. Quem souber, deixa aí nos comentários. Se encontrava preso, e então ele precisava realizar uma tarefa e aparentemente ali ele se encontrava vencido. Estava preso numa prisão, não tinha como prosseguir no seu empreendimento de ensinar o Evangelho. Mas o que aconteceu naquele instante então? As celas se abriram e eles puderam sair, mostrando pra gente que, por mais que a gente se encontre vencido nas situações da vida na Terra, infinitas possibilidades se abrem, seja aqui na Terra, ou seja, as possibilidades dos céus se abrem para nos ajudar. Nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos à deriva, nós nunca estamos a sós. Nós sempre temos quem olha por nós. E o apóstolo Paulo já nos dizia, aqui Joana vai nos dizer que o apóstolo Paulo conclamava aos que tenham os ossos desconjuntados a prosseguir. Não te uniformizes com a indumentária mentais dos vencidos. Não se acostume, não se sinta uniformizado, não se fixe aos vencidos. Porquanto tal se dá contigo mesma, qual se dá conosco. Aqui na Terra ela vai nos dizer, eles estão em viagem na Terra. Os vencidos, os que se encontram uniformizados como vencidos na Terra, eles estão em viagem, assim como nós. Tudo é passageiro, tudo é transitório. O planeta, no planeta, todos que aqui se encontram encarnados, está aqui transitoriamente. Isso é inevitável. E despertarão um dia no país da consciência livre, examinando então as oportunidades perdidas. Todos os que se encontram vencidos, aqui ela vai nos dizer, aqueles que foram vencidos, aqui podemos colocar de duas formas, os que se encontram vencidos, que foram vencidos pelas suas próprias inferioridades e assim permaneceram, ou os que foram vencidos pelos embates da vida, que foram tamanhos e também o pesaram, ele se encontrará um dia, ele se encontrará livre, no país da consciência livre, ela coloca aqui no país da consciência livre, no mundo espiritual. Todos para lá estamos indo, estamos caminhando para o mundo espiritual. E lá então, no país da consciência livre, onde cada um vai ser o que realmente é, destituído de títulos, destituído daquilo que possui, destituído das personalidades. Lá somos realmente o que nós verdadeiramente somos.
Lá nos encontramos exatamente tal qual somos. Nesse país da consciência livre é que nós então iremos ver as grandes oportunidades perdidas. As grandes oportunidades de aprimoramento que eu tive e eu perdi. As oportunidades de aprimoramento espiritual que eu perdi. As oportunidades que a vida me deu para um momento de perdão. As oportunidades que a vida me deu para um momento de superação. As oportunidades que a vida me deu para um momento de aprendizado de amar. As oportunidades que a vida me deu para que eu evoluísse. A oportunidade que a vida me deu de constituir a humildade. Enfim, lá, despido de tudo que me ilude na matéria, nesse país da consciência livre, eu vou examinar tudo que eu desprezei, seja por ignorância ou por rebeldia. Se alguém te fala que é louco, o esforço que empreendes silencia e insiste no dever. Se alguém não compreende a sua dificuldade, seu esforço em prosseguir no seu autoaprimoramento, no seu descobrimento de si mesmo para autoaprimoramento, no seu trabalho de caridade, no seu trabalho no bem, e te considera louco, e se Jesus foi intitulado de tantos títulos, porque ele fazia o que o Pai queria que ele fizesse, imagina nós. O que não seremos chamados? E ela diz para que nós não percamos o nosso tempo com isso. Pelo contrário, o que nós temos que fazer é focar no nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? A nossa evolução, o nosso objetivo é o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento espiritual. Então faça o bem, insista, independente do que quer que falem sobre você. O esforço em que te empreendes. Se a bolota dissesse que um dia se transformaria em um carvalho gigante, ninguém acreditaria. Ela fazendo uma bonita comparação, uma analogia para a gente ver assim. Se a gente se encontra tão imperfeito, hoje a gente se apequena tanto, achando que a gente nunca vai conseguir evoluir, se superar, porque a gente fica preso na nossa auto-vitimização, nas nossas próprias inferioridades, e a gente às vezes, quando se acostuma tanto na inferioridade de nós mesmos, a gente muitas vezes acha que não é merecedor de ter algo melhor, de ser algo melhor. Nos acomodamos. Ela está dizendo não, prossiga. Porque se até a bolota se ouvisse que um dia ela se transformaria num carvalho, se ela paralisasse, ela nunca se transformaria. Mas que bom que ela não ouviu, então ela se transforma em um lindo carvalho. Assim também nós devemos ser. Mirar. Nós somos feitos para ser anjos, nós somos feitos para ser semelhantes a Jesus. Se a gente vê Jesus e é aquele espírito na sua potencialidade máxima, e ainda quando a gente vê que tem espíritos mais elevados ainda do que o próprio Cristo, e ele agora já se encontra muito mais elevado do que quando aqui esteve, porque ele não parou de evoluir, de prosseguir na sua evolução. Então a gente vê aquele arcanjo, aquele ser magnífico que a gente não tem nem palavras para descrever, nem sabe conceber aquele ser. A gente não imagina que ele começou pequeno, ignorante e simples como nós. Mas começou assim. E a gente, tendo começado assim também como Jesus, temos o potencial de conseguir chegar onde Jesus se encontra, desde que nós prossigamos dia a dia no nosso autoaprimoramento. Muito antes
que o sábio Dalton conhecesse a teoria corpuscular da matéria, essa era constituída de corpúsculos. Então, não é porque nós ignoramos o nosso potencial que nós temos que nos acomodar na nossa inferioridade. Pelo contrário, prossigamos. Ainda que nós não vejamos uma significativa melhora em nós, nós temos que prosseguir dia a dia, porque essa melhora, ela se dará paulatinamente, desde que prossigamos. Se a terra humilde e boa paralisasse o ministério santo de ajudar a semente ante o vitalício dos pessimistas, o homem e os animais morreriam à míngua. E se o débil embrião fetal pudesse ouvir-te a respeito dos dias em que o aguardam, acreditar-te-ia louco. Então ela vai dizer, não te intimides assim às informações vulgares dos infelizes que procuram sombrear o céu das tuas esperanças, com nuvens pardas e cinzas no torvelinho das paixões em que te demoras. Não fiquemos olhando apenas as trevas que existem em nós, as sombras em que nos encontramos, as ações equivocadas em que nós muitas vezes nos envergonhamos. Não nos percamos nas nossas inferioridades, com as informações que os irmãos infelizes falam a respeito de nós, do nosso passado, ou os nossos irmãos infelizes falam a respeito do seu presente. Nós temos que ver as sombras apenas para que nós consigamos contemplar a luz. Por mais densa que seja a sombra, se ali for um fóton de luz, iluminará. Quanto mais denso, uma pequena fagulha de luz clareia com mais intensidade. Então a gente não pode nos perder vendo apenas as imperfeições e a inferioridade, olhar o mundo e nos perder nas lamentações de como o mundo está terrível, de como a criminalidade aumentou, e como isso e aquilo, só numa perspectiva pessimista, derrotista, inferior. Mas a gente vê onde o bem mais trabalha. O local onde o bem mais trabalha é onde a sombra é mais densa, porque é ali que mais precisa de luz. Jesus já dizia que ele não veio para os sãos, porque os sãos dele não precisavam. Ele veio para os doentes. Ele veio para nós, para nos ensinar, para nos auxiliar a não nos perder nas informações, não nos perder nas nossas paixões, apenas na perspectiva inferior, pessimista, derrotista. Por mais que hoje a gente olhe para trás e veja que a nossa vida não foi como a gente gostaria, que a gente pode se arrepender de determinadas situações ou que acha que não evoluiu, não caminhou. E se você tiver um dia de vida e nesse dia você trabalhar com todo o seu empenho, com todo o seu amor,
na vontade do seu autoaprimoramento, valeu a pena. Aquele dia será mais bem contabilizado do que o restante da sua vida. Porque Deus não nos olha pelas nossas quantidades de erro, mas Ele nos mede pelas nossas quantidades de acerto. Uma vez falou algo parecido em uma Reformation que eu achei bastante interessante. Os benfeitores falavam algo nesse sentido, de que na balança divina nós somos vistos pelas ações boas que fazemos. Então, se a gente fazer o bem, começando hoje até o fim das nossas vidas, já vai ter valido a nossa vida. Porque o que vale é o empenho de começar. Um santo não nasce santo. Ele dia a dia se transforma em um santo. Então, que comecemos hoje. Prosseguirás se insistires na consciência reta, fazendo o melhor. Ela já nos dá até a fórmula de como conseguir. Prosseguirás se insistir na consciência reta, fazendo o melhor de si mesmo. Se a morte interromper a tua tarefa, ainda assim prosseguirás indefinidamente nas trilhas da eternidade, porque a morte não é o fim, é a continuidade da vida. E aquilo que nós não fizemos aqui, nós lá faremos. Então, que comecemos aqui. Não deixemos para a eternidade, que comecemos aqui o nosso aprimoramento para prosseguir na eternidade. Nas esferas superiores, companheiros que te precederam, que vieram antes de nós, na roupagem, reencarnados anteriormente a nós, e que continuam vivos, porque os espíritos não morrem, são infinitos, são eternos, uma vez existentes, uma vez nascidos, nunca mais morreremos. Então, somos vivos. Vem enxugar-te o pranto. Aqueles que precederam a nós, vêm nos enxugar o nosso pranto, consolando o nosso coração, sustentando o teu espírito à hora da dificuldade, para que não desfaleças nos rudes embates, semeando a felicidade na tua senda, chorando e sorrindo contigo, confiantes e ansiosos, aguardando o momento de te abraçarem, após a tarefa começada, com júbilos de que recebe no lar o familiar que retorna depois de rudes refrexos. Então, nós seremos recebidos pelos nossos benfeitores, pelos nossos irmãos que nos precederam, que vieram antes de nós, que lutam pelas nossas vitórias, que choram conosco nos momentos de dificuldade, que se entristecem com os nossos momentos de derrotas. Eles nos receberão na espiritualidade como um familiar, alguém muito querido que estava em viagem e que retorna para casa, porque a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. E eu achei muito interessante que ela coloca após a tarefa começada. Ela não diz após a tarefa finalizada. Ela diz após a tarefa começada. Porque nós temos que começar a tarefa. E ela nunca terminará, porque sempre estamos nos aprimorando. Insiste, dedicado ao bem, e prosseguirás ditoso depois de tudo. Então, o que nós temos que fazer é insistir no bem, insistir nos dedicando ao bem e prosseguir. Prosseguirás ditoso, prosseguirá vitorioso depois de tudo. Se nós nos
dispusermos ao caminho do bem e prosseguirmos incessantemente, incansavelmente, infadigavelmente neste caminho, nos tornaremos ditosos, vitoriosos, depois de tudo que houvermos passado. Porque tudo que nos acontece é para o nosso aprimoramento. Tudo é para a nossa evolução. Então, tudo é para que nós consigamos o que está aqui no começo. É um convite ao nosso aprimoramento, à humildade, à perseverança, à fé, enfim. Tudo é um convite para a nossa evolução. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Divino e fiel amigo, Jesus, ajude-nos, Mestre, a tornar-nos igualmente fiéis ao nosso ideal no bem, que nós conseguimos, que nós conseguimos esse nosso aprimoramento, que conseguimos prosseguir independente do que nos aconteça. Que tudo que nos vier a acontecer nas nossas vidas seja um grande aprendizado e que nos impulsiona ainda mais na nossa caminhada evolutiva. Não nos permita nos momentos de vitimização, de queixa, de reclamação, não nos permita desfalecer ante as batalhas que devemos enfrentar. Pelo contrário, querido amigo, ajude-nos através do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, a encontrar o nosso Cristo interior. Ajude-nos, auxilia-nos no nosso próprio aprimoramento, para que nós, apesar dos obstáculos e das dores, que é inevitável a todos os seres humanos, elas não sejam para nós um obstáculo para nos fazer parar. Mas, quanto maior o obstáculo, que nós consigamos nos fortalecer ainda mais para superá-los. Agradecemos o amparo e o auxílio que sempre recebemos dos benfeitores amigos nesse propósito. Que possamos aceitar os nossos convites para o bem. E que consigamos nos aprimorar, rejeitando os nossos convites, os convites que nos são feitos para a estagnação, para o mal de nós mesmos. Abençoe a todos os lares que nos assistem nesse instante, que nos ouvem, e a todos os irmãos do mundo espiritual, para que eles também possam ser beneficiados por esse Evangelho. Que possam ser conduzidos aos prontos-socorros, aos locais que lhes são próprios. Que assim seja, Pai. Desejo a todos uma excelente noite, uma semana maravilhosa, de grandes superações, para que consigamos prosseguir no bem. Um grande abraço, espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá!